Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Essa questão, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, pelo menos para o candidato que dominar o assunto. Esse candidato muitas vezes vai poder sacar o gabarito da questão o quanto antes, sobrando mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. E quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, também pode nos escrever. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral. Nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, que é a parte da gramática que estuda as funções da palavra no contexto da frase. Se o candidato dominar bem esse assunto, vai ter uma grande chance de sacar o gabarito da questão quanto antes. E com isso dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Se por acaso não dominar bem o assunto, essa aula pode servir como reforço. E o ideal é que quem não domine bem o assunto assista a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. Agora, quem dominar bem o assunto de sintaxe, mesmo assim, a nossa sugestão é que assistam a videoaula até o fim, até porque a tendência, dependendo do candidato, mesmo daquele candidato que domine o assunto de sintaxe, é ficar na dúvida entre duas alternativas. Vamos entender. Segue um quadro. Universidade Federal de Santa Maria, técnico em Tecnologia da Informação 2024. Considere os excertos a seguir. A necessidade que os seguidores têm em relação à vida de uma pessoa pode trazer consequências. Uma civilização que cada vez mais se complexifica para atender às próprias necessidades. A superexposição à internet te faz negligenciar o ser humano. As funções sintáticas dos itens destacados, respectivamente, são a. Complemento nominal, objeto indireto e complemento nominal. B. Objeto indireto e complemento nominal. C. Objeto indireto, complemento nominal e objeto indireto. D. Complemento nominal, objeto indireto e objeto indireto. E. Complemento nominal, objeto direto e complemento nominal. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: quais são, respectivamente, as funções sintáticas dos itens destacados? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, se dominar bem o assunto de sintaxe, vai poder sacar o gabarito já nessa fase. Tudo que nós precisamos fazer é identificar as funções sintáticas
dos termos em negrito, começando pelo termo a vida na primeira frase. Esse termo está completando o substantivo relação, um substantivo que ficaria incompleto se não tivesse complemento. Basta ver que, pelo sentido da frase, os seguidores têm uma necessidade em relação à vida. E se esse termo complementa um substantivo, a função sintática desse termo é complemento nominal, o que já nos permite eliminar as alternativas B e C. Bem, o termo as suas próprias necessidades da segunda frase pode gerar uma certa dúvida em relação à regência do verbo atender. Quem não souber, aprende o seguinte: o verbo atender tem dupla regência, porque esse verbo é transitivo direto, ou seja, não exige preposição quando o complemento é ou uma pessoa ou um grupo de pessoas. Quando, como é o caso dessa segunda frase, tem um complemento de outro tipo, esse verbo é transitivo indireto, exigindo a preposição a. Então, se esse verbo pede preposição, então o termo em negrito é um objeto indireto e eliminamos a alternativa é. Chegamos na terceira e última frase. Nessa frase, o termo em negrito, a internet, está completando o substantivo superexposição. Substantivo esse que ficaria incompleto se não tivesse complemento. Então, o termo em negrito desempenha a função de complemento nominal, o que nos permite eliminar a alternativa D, de modo que a alternativa A, pelo menos aparentemente, é a única que sobra como gabarito da questão. Reparem que tudo isso que nós falamos pode ser percebido depois da primeira leitura, mas como essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão por enquanto é marcarmos apenas uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito, sendo que no caso dessa questão, a regência do verbo atender pode gerar uma certa dúvida, de modo que, dependendo do candidato, o ideal seria marcar também uma outra seta ao lado da alternativa E. E mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo essa questão, a tendência é ficar na dúvida entre essas duas alternativas. Pelo menos em muitos dos casos. Dúvida essa que só vai ser resolvida se o candidato conhecer a regência do verbo atender. Então, uma questão como essa pede, além do domínio do assunto de sintaxe, também que o candidato tenha o hábito de ler. Quanto mais o candidato tiver esse hábito, maior vai ser a chance de conhecer a regência do verbo atender. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução. Quem não dominar o assunto de sintaxe pode acessar a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. Quem dominar vai ter uma grande vantagem diante de uma questão como essa. Vai poder sacar o gabarito já na fase de pré-leitura, o que vai levar a dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. A prova em que veio essa questão continha um total de 50 questões e contava com apenas 4 horas para ser feita, o que incluía a marcação do cartão de respostas. A questão que nós comentamos era uma das 10 questões de língua portuguesa que incluía questões de interpretação de texto. Questões essas que exigem leitura atenta. As outras questões incluíam 10 questões de legislação e 20 questões de conhecimentos específicos. Partes que continham provavelmente questões muito mais difíceis do que essa que nós acabamos de comentar.
Por isso, o ideal é que o candidato consiga sacar o gabarito dessa questão o quanto antes, para sobrar mais tempo disponível para o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.